Aí pronto, aí o que é que a religião faz? Religião é pura ilusão. É igual que o professor fala. Né, professor? É pura ilusão, é pura superstição. Tá vendo? Prende o gado, é pra prender o gado. É pra lhe torar na emenda. É. Pra deixar você só de tanga. É. Pra tirar seu dinheiro, pra tirar sua paz, pra tirar tudo de você. É? Bom dia! Hoje são 13 de janeiro de 2021, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 15º vídeo, 15º vídeo da série Renunciei à minha religião. Estou aqui fazendo uma pequena série analisando trechos deste maravilhoso livro, Nada Ortodoxa, escrito pela judia ex-assídica Deborah Feldman. E aqui uma história de renúncia à religião. A renúncia aqui à religião, o judaísmo. Estou mostrando aqui que a Deborah Feldman nasceu numa sociedade judaica assídica, os judeus assídicos, que são judeus descendentes de vítimas no Holocausto de Adolfo Hitler. Esses judeus assídicos, eles se agrupam em maior número no Brooklyn, distrito de Nova York, nos Estados Unidos, e numa região do Brooklyn chamada Williamsburg. Então, há uma grande aglomeração de judeus assídicos ali. A Deborah Feldman nasceu nessa sociedade judaica assídica, rigorosa, com ali ligada aos costumes que estão na Bíblia, principalmente nos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, chamada também de Pentateuco. 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, os judeus assídicos formam uma sociedade fechada, uma sociedade rígida, com muitos costumes antigos que estão na Bíblia. Então, é sobre este livro aqui, essa série. E analisaremos hoje, para quem tem um livro aí, analisaremos hoje mais um trecho aqui da Deborah Feldman, nas páginas 222 e 223 do livro. 222 e 223 do livro. A partir do vídeo número 10, a partir do 10º vídeo, estou mostrando aqui o caminho trilhado pela Deborah Feldman dentro da sociedade judaica assídica, o caminho que ela trilhou para chegar à descrença no judaísmo e no Deus dos judeus. A Bíblia, na pura acepção da palavra, a Bíblia é apenas um livro dos judeus, na pura acepção da palavra. Tanto o Velho Testamento, que não é velho para os judeus, quanto o Novo Testamento dos cristãos. Tudo aquilo ali numa sociedade judaica. Então a Bíblia é tão somente o livro dos judeus. Então vamos analisar mais um trecho aqui. Antes de entrar nesse texto colocado aí pela Deborah Feldman, vamos ver aqui novamente o livro do grande Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud era judeu e ateu. Esse livro aqui, O Futuro de uma Ilusão, a ilusão a que se refere Freud é a religião. Este livro foi escrito em 1927, há quase um século. E veja novamente o que diz Freud na página 86 deste livro aí. 86. Vamos lá, acompanhe aí. Sobre as doutrinas religiosas, ele diz assim: se
depois de nos orientarmos, nos voltarmos outra vez às doutrinas religiosas, podemos repetir: todas são ilusões, são indemonstráveis, e ninguém pode ser obrigado a tomá-las por verdadeiras, a acreditar nelas. Algumas são tão inverossímeis, se encontram de tal modo em contradição com tudo o que descobrimos arduamente sobre a realidade do mundo, que podem ser comparadas, considerando devidamente as diferenças psicológicas, às ideias delirantes. Fecha aspas aí. Então você vê aí que o Freud está afirmando que as doutrinas religiosas, as ideias religiosas, todas são ilusões. E ninguém pode ser obrigado a tomá-las por verdadeiras, a acreditar nelas. E ele diz aí que elas são tão inverossímeis, tão fora da realidade, as doutrinas religiosas estão tão fora da realidade, que o Freud diz aí que elas podem ser comparadas às ideias delirantes. E isso aí é uma verdade absoluta. O homem religioso, ele vive uma ilusão. Ele vive uma ilusão. Ele está desconectado com a realidade. É por isso que as doutrinas religiosas estão focadas, estão assentadas sobre fundamentações miseráveis. O homem religioso, ele se satisfaz com fundamentações miseráveis para seu juízo, para sua tomada de partido, para seus pontos de vista. Entendeu? É fácil a gente entender isso. Sempre falo isso aqui, pegue uma afirmação de um homem religioso, qualquer homem religioso, pegue a afirmação dele, uma afirmação apenas, escreva no papel o que um homem religioso diz e analise. Você vai ver que não há fundamentação lógica alguma no que um homem religioso diz. Não há, porque ele se satisfaz com fundamentações miseráveis para seu ponto de vista. Essa é mais uma verdade freudiana, dita por Sigmund Freud. E veja, há quase 100 anos. E vou trazer aqui mais um exemplo, que o homem religioso, ele faz uso de fundamentações miseráveis para seu ponto de vista. Então vamos aqui ao livro Nada Ortodoxa e vamos analisar aqui alguns trechos que estão nas páginas 222 e 223. Então vamos analisar isso aqui e veja a inteligência da Deborah Feldman, uma mulher. Veja bem, a Deborah Feldman nasceu na sociedade judaica assídica, costumes rigorosos, fundamentados na Bíblia, uma ignorância sem fim, e ela uma mulher inteligente. Ela se sobressaía diante das outras mulheres. Na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, a mulher é considerada propriedade do marido. O marido acima de tudo, a mulher no lugar inferior, em toda a Bíblia. E assim em toda a sociedade judaica assídica. A mulher aqui sempre apanhando. E a Deborah Feldman, que nasceu nessa sociedade judaica assídica rigorosa, ela, uma mulher inteligente, ela se diferenciava das outras mulheres, que aceitavam passivamente os costumes impostos pela sociedade assídica, com base na Bíblia. A Débora não. Ela, uma mulher inteligentíssima, uma mulher crítica. E aí ela não aguentou a sociedade judaica assídica. Nasceu lá, viveu toda a sua infância, toda a adolescência, e aos 23 anos de idade,
a Débora, sai do Brooklyn, lá nos Estados Unidos, do bairro, do distrito de Nova York, sai de Williamsburg, uma parte do Brooklyn, ela deixa o marido, o judeu, rigoroso, ela abandona o marido, não aguentou, e vai embora com seu filhinho. Então, aos 23 anos, a Deborah Feldman conseguiu a liberdade. Ela conseguiu sair do mundo, conseguiu sair de um mundo horrível para as mulheres. E um mundo horrível para as mulheres com base na Bíblia. A inferioridade da mulher. E ela saiu desse mundo. Ela passou a viver realmente aos 23 anos de idade, quando abandonou essa religião, o judaísmo, e abandonou a sociedade judaica assídica. Então veremos aqui trechos, em que a Deborah Feldman chega à descrença no judaísmo e à descrença no Deus da Bíblia, criado pelos judeus, o mesmo Deus em que os cristãos acreditam. Então vamos analisar aqui partes dos textos. Vejamos aí, quero explicar para você entender. Vejamos aí a primeira parte agora. Acompanhe aí. Está escrito assim: no 6º mês de minha gravidez, a Débora aí, vivendo dentro de uma sociedade judaica assídica. Ela aqui relembrando o caso. Então ela diz assim: no 6º mês de minha gravidez, Rebi Shaim, de Ierushalaim, vem à cidade. É um famoso cabalista de Israel que visita os Estados Unidos algumas vezes por ano. E quando isso acontece, todos fazem de tudo para conseguir um encontro com ele. Esse ano, Eli conseguiu um para mim por intermédio de um amigo seu, graças à minha gravidez. Não tenho nenhuma vontade específica de consultar um cabalista, porque sou cética quanto ao misticismo de forma geral, e faz algum tempo que venho questionando minha crença em Deus. Muito bem, vamos começar por aqui. A Débora está escrevendo aí, está dizendo que todos os anos, um cabalista chamado Rebi Shaim, esse judeu, ele comparece lá aos Estados Unidos. E ele é um cabalista, ele trabalha com números para tentar descobrir o futuro de eventos. Então, esse cabalista é muito famoso no mundo judeu. Então você vê que um homem religioso, é o que Freud diz, ele está mergulhado na ilusão. Então, ela diz aí que esse Rebi Shaim, famoso entre os judeus, ele vai aos Estados Unidos algumas vezes por ano. E ali palestras. E os judeus ortodoxos, os judeus assídicos, adoram esse cabalista chamado Rebi Shaim. E diz ela aí que o esposo dela, ela trata aqui por Eli, o nome dele, Eli, fictício, para proteger a pessoa. Então ela diz que o ex-esposo dela, no caso aqui esposo na época, a Débora estava aí no 6º mês de gravidez. E o relacionamento dela com o marido era horrível. Depois vou contar aqui. Era horrível a relação dela com o marido. Era um casamento profundamente infeliz. E mais por causa dele, do marido, pelo rigor dele, o rigor religioso. Então ela diz aqui que algumas vezes por ano, o cabalista Rebi Shaim frequenta lá, vai aos Estados Unidos. E é muito difícil alguém tentar uma entrevista com ele, porque ele trabalha com números, tentando aí descobrir o futuro das pessoas, o que acontece com as pessoas, que é uma maluquice sem fim. Nenhum ser humano sabe nada sobre uma pessoa, sobre o que vai ocorrer aqui, daqui a um segundo. Mas o homem religioso
ele, como diz o Freud, ele se contenta, melhor dizendo, com fundamentações miseráveis para seu ponto de vista. Então esse Reb Chaim aqui, famoso, estava nos Estados Unidos, e ali o esposo da Deborah Feldman, veja, ela ainda dentro da sociedade judaica assídica. Então o esposo dela conseguiu que ela conversasse com esse cabalista, para ver se ele auxiliava no relacionamento dela com o marido, que era horrível, para ver se ele descobria qual era o problema que estava aí afetando o casal, a Deborah Feldman e o esposo dela. E aí ele conseguiu uma entrevista e ela foi entrevistada com o Reb Chaim, com o cabalista, entendeu? Ela conversou com o cabalista. Então é sobre isso aqui que vamos tratar. E vejamos mais uma ignorância religiosa. É como Freud diz, que o homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seu juízo. Então vamos lá. Então aqui ela diz, e veja bem, a Deborah Feldman dizendo aqui para o marido dela, que é um judeu rigoroso, assídio. Então o marido dela, acreditando no cabalista Reb Chaim, pensando que ele iria descobrir qual era o problema que estava atrapalhando a felicidade do casal, entendeu? Aí a Deborah conversou com o cabalista. Agora veja o que ela diz aí para o marido dela. Veja aí, ela diz assim: não tenho nenhuma vontade específica de consultar um cabalista. Ela está dizendo, ela disse ao marido na época, que não queria conversar com um cabalista, porque ela sabe que ninguém, homem algum que não a conhece, sabe a vida dela, sabe alguma coisa da vida dela. É o que ela diz aqui. Não tenho nenhuma vontade específica de consultar um cabalista. Aí ela diz, por quê? Porque sou cética, não creio nisso. Olha a inteligência dessa mulher. Não tenho vontade de consultar cabalista algum, porque sou cética quanto ao misticismo, e faz algum tempo, ela diz, e faz algum tempo que eu, Deborah Feldman, venho questionando minha crença em Deus. Então ela diz isso ao marido, que não quer conversar com cabalista algum, que ela é cética em relação a qualquer misticismo, e que ela já vem questionando, na época aqui, ela já vinha questionando aqui a descrença dela no Deus hebreu, entendeu? Então ela diz isso ao marido, mas vamos para frente. Ela aqui vai conversar com o cabalista, e veja o que o cabalista diz a ela. Veja como o homem religioso, ele se satisfaz com fundamentações miseráveis para seu juízo, para seus pontos de vista. Então você viu aí primeiramente essa parte. Vejamos agora a outra parte. Vamos aí. Está escrito assim, veja bem, está escrito assim, o Reb Chaim, que é o cabalista, o Reb Chaim, aqui ele já está diante da Deborah Feldman. O marido conseguiu que ela conversasse com o cabalista, que tinha crédito, tem crédito lá com os judeus assídicos. Então o Reb Chaim pede, aí ele pediu a Deborah, pede que eu escreva minha data de nascimento. E passa alguns minutos fazendo cálculos em um pedaço de papel. Então aí ela conseguiu conversar com o cabalista, contra a vontade dela. Porque ela tinha dito ao marido que ela é cética em relação ao misticismo e que ela já vinha questionando a crença dela no Deus dos judeus. Já vinha questionando. Mas mesmo assim, ela foi obrigada pelo marido, ela conversou com o cabalista. E o cabalista, veja aí, a primeira coisa que ele pediu a ela foi a data de nascimento. Qual a data de nascimento dela? Veja, se fosse um adivinho, isso aí é uma piada, não é? Se fosse um adivinho, não pediria a data de nascimento dela, ele mesmo saberia. Então veja por aí
a idiotice humana. Então o cabalista, o Rebbe Chaim, pede que a Débora escreva sua data de nascimento. Aí ela colocou a data de nascimento dela, o dia em que ela nasceu, o mês e o ano. E aí o cabalista começou a fazer cálculos no pedaço de papel. Começou a fazer cálculos a partir da data de nascimento da Débora. Veja logo aí como o Sigmund Freud tem razão, que o homem religioso, ele faz uso de fundamentações miseráveis para seus juízos. Ora, você fazer qualquer cálculo em cima da idade de uma pessoa, isso não quer dizer nada. Nada. Isso é enrolação. Isso é enganação. Só mesmo uma pessoa otária para acreditar em outra pessoa que diga alguma coisa sobre sua vida a partir da data de seu nascimento. Sou mesmo uma pessoa profundamente idiota para acreditar nisso. Então veja aí, o cabalista Rebbe Chaim pediu a Débora que colocasse ali, dissesse a data de nascimento dela. Ela disse dia, mês e ano. Dia, mês e ano. E ele começou a fazer cálculos. E depois de fazer os cálculos, veja o que ele diz a ela. Veja o que ele diz a ela. Veja a ignorância humana. Então vamos aí. Antes, veja aí. O Rebbe Chaim pede que eu escreva a minha data de nascimento. E passa alguns minutos fazendo cálculos em um pedaço de papel. Aí ele pergunta a Débora, o cabalista. Onde estão seus pais? Veja aí. Onde estão seus pais? Pergunta. Por que não estão com você? Vejo que não é órfã, mas eles não estão presentes mesmo assim. Então, veja aqui, mais uma pergunta que o cabalista deveria saber, já que ele é um adivinho. Ele pergunta, onde estão os pais de Débora? Ele deveria saber. Ele está aqui perguntando, ele não deveria saber? Onde estão seus pais? Aí ele pergunta, por que seus pais não estão com você? Ou seja, ele deveria saber, não é? Não é adivinho? Não fez um cálculo a partir da data de nascimento da Débora? Fez ou não fez? Fez. Então ele não deveria saber. Para que perguntar? Eu estou aqui apenas mostrando a você a idiotice que está aqui. Então veja, ele pergunta, ele pergunta também, por que não estão com você seus pais? Aí ela diz aqui, explico brevemente sobre meus pais. E aí ela explica, a Deborah Feldman explica a situação de seus pais para o cabalista Rebbe Chaim. Ela diz, por exemplo, que o pai dela vive ali naquela sociedade judaica assídica, que o pai dela tem problemas com álcool e o pai dela tem problemas mentais. E ela diz também que a mãe abandonou o pai, deixando-a com ele e foi embora, porque a mãe não aguentou o pai, não aguentou os costumes da sociedade judaica assídica. Então a Débora diz tudo isso para o cabalista Rebbe Chaim, que não sabia de nada disso. Então ela disse. E aí continua. Aí ele diz assim, veja bem, veja o que o cabalista diz a ela. Há um segredo acerca do seu nascimento, declara ele. Ele diz em relação a Débora. Há um segredo acerca do seu nascimento, declara ele. Ele quem? O cabalista Rebbe Chaim, famoso no mundo judaico. Aí ele continua, dizendo a Débora, os laços de sangue não são consanguíneos. Aí ele diz, quando seu filho nascer, por que ele diz isso? Porque ele viu a Débora grávida. Ela estava no 6º mês de gravidez. E ele viu ali a Débora com uma barriga grande. Então ele diz, quando seu filho nascer, tudo será revelado, diz ele. A verdade virá à tona. Você conhecerá a si mesma por meio de seu filho. Ele continua, aí ele pergunta que nome planejo dar ao bebê e aprova a minha escolha. Aí ele perguntou também a Débora qual o nome que ela iria dar ao bebê. Ela disse o nome. E aí ele aprovou a escolha. E continua aí dizendo o cabalista Rebbe Chaim. Lembre-se, diz ele,
olhando diretamente para mim, para Débora, com um olhar penetrante. Ele disse: Débora, essa criança vai mudar sua vida de maneiras que você ainda não é capaz de compreender. Mesmo quando achar que as coisas não têm sentido, seu caminho já está traçado. Você é uma alma muito antiga. Então, é o que ele diz aí para Deborah Feldman. Se você analisar isso aqui, na verdade, esse Rebbe Chaim, que é famoso no mundo judeu, esse aí não disse nada. Não disse nada, só bobagens. Em primeiro lugar, ele fez várias perguntas, porque ele não sabia sobre a vida da Débora. Ele perguntou primeiramente a data de nascimento da Débora, perguntou depois onde estão seus pais, perguntou depois por que seus pais não estão com você. Então ele não sabia nada sobre a vida da Débora, o que é normal. E depois ele disse a Débora, veja aí que ele diz: quando o seu filho nascer, tudo será revelado. E depois ele diz: essa criança, o filho da Débora que iria nascer, essa criança vai mudar sua vida de maneiras que você ainda não é capaz de compreender. Mesmo quando achar que as coisas não têm sentido, seu caminho já está traçado. O que ele diz sobre o filho dela aqui, que ainda iria nascer, sair do útero materno, o que ele diz aqui é mais uma aberração. O que ele diz aqui é uma coisa totalmente sem sentido. Ele disse que seu filho é a sua salvação, Débora. Ora, toda mãe vê seu filho como uma salvação. Toda mãe vê seu filho como um incentivo para viver mais. Então o que ele diz aqui não tem, assim, não há, no que ele diz aqui, segredo algum. É só conversa fiada. Em primeiro lugar, perguntou a data de nascimento da Débora. Em segundo, perguntou por que os pais da Débora não estão ali com ela. E perguntou onde os pais dela estavam, que ele não sabia, obviamente. Ele não sabia, obviamente. E aqui, sobre o filho da Débora, ele diz que esse filho terá um sentido forte para a Débora, que ela não compreende. Ora, todo filho tem um sentido próprio para cada mãe. Cada mãe vê em seu filho um sentido para viver. Você vê muitas pessoas aí, mulheres, que são muito mais ligadas ao filho do que o homem, do que o pai. As mulheres são mais ligadas ao filho, porque os filhos se desenvolveram nela. Então, os filhos têm uma ligação mais forte com a mãe. Então, a mãe vê um filho como um sentido para viver, uma força a mais. Mulheres aí que se divorciam, ficam com as crianças, e ali elas veem aquela criança, elas veem aquelas crianças como uma força para viver. Então, o que ele diz aqui, o cabalista Rebbe Chaim, nada ele diz aqui que não seja dito por qualquer pessoa que não conhece a Débora. Entendeu? Então aqui, essas perguntas aí feitas pelo cabalista. Agora vejamos aí a mais importante, a terceira. E você vai rir muito aí. Veja o que ele diz a ela. Isso aí está na página 223. Veja o que a Débora diz aí sobre o cabalista. Veja, ela diz assim: assinto com gravidade, confirmo com gravidade, mas por dentro penso como isso é ridículo, que não tem como esse homem, que nunca me viu, saber como sou de verdade. Veja aí a inteligência da Débora. Ela, diferentemente dos outros judeus, ela, diferentemente de seu marido, não acreditava no poder do cabalista Rebbe Chaim. Ela diz aí que é ridículo alguém acreditar em uma pessoa que, não conhecendo determinada pessoa, fala sobre sua vida e principalmente sobre seu futuro. É ridículo você acreditar nisso. Ela diz aí, veja que mulher inteligente, a Débora. Ela diz que não tem como aquele cabalista, o Rebbe Chaim, não tem como
aquela pessoa, aquele homem que nunca viu a Débora, não tem como ele saber sobre a vida dela, quem ela é de verdade. Então veja aí que ela não acredita nisso. Já e o povo ali em massa acredita, o povo judeu, assídio. Então ela veja aí já o golpe da Débora dizendo que aquele homem, que é ridículo acreditar que uma pessoa saiba o que vai acontecer com você. Não sabe. Não sabe. É ridículo acreditar nisso. Veja aí a posição dela. Agora veja o absurdo aí, a terceira manifestação do cabalista Reb Chaim, ele dizendo a Débora, veja aí, agora você vai rir muito aí. Ele diz assim, veja o que ela escreve. Antes que eu saia, que ela deixa a presença do cabalista, ele, o cabalista Reb Chaim, ele ergue o rosto e me pede que espere. Aí ele diz a Débora, sua Chadichan, ele diz que Chadichan é a casamenteira. Sua Chadichan, diz o cabalista, sua casamenteira, ela não está satisfeita. Ele está dizendo aqui que a mulher que indicou a Débora para casar com o marido dela, o atual marido dela, o Eli, que ela chama de Eli aqui, ela diz que uma casamenteira deve ter arranjado aí, indicado a Débora para se casar com Eli. E a mãe do Eli deu o dinheiro a essa casamenteira, que ela nem conhece a Débora. Então ela diz aí, o cabalista conversando com a Débora e se referindo a essa casamenteira, a essa mulher que, porque era costume, na sociedade é costume, arranjar casamento. Então essa mulher aí indicou a Débora para o Eli. E a mãe do Eli pagou por esse serviço a essa casamenteira. E aqui o Reb Chaim está dizendo que a casamenteira não está satisfeita com o dinheiro que recebeu. Então veja a ignorância aqui desse homem que é famoso no mundo judeu, o Reb Chaim. Veja o que ele afirma. Ele diz que a casamenteira não está satisfeita. Ela acha, diz aí o Reb Chaim, ela acha que não recebeu dinheiro suficiente por seu trabalho. Tem dito coisas ruins sobre sua família e a família do seu marido, e seu rancor paira como uma nuvem sobre seu casamento. E diz ainda o cabalista, você, Débora, e seu esposo Eli, você e Eli não podem ser felizes, não podem ser abençoados, enquanto ela não for aplacada. Muito bem, veja aí a ignorância. Veja como Freud tem razão quando diz que o homem religioso, ele se satisfaz com fundamentações miseráveis para seus juízos, para seus pontos de vista. E aqui está um homem religioso, famoso no mundo judaico, e aqui no mundo judaico assídico. Esse homem, Reb Chaim, está dizendo aqui a Débora, porque ele já percebeu, alguém já disse a ele, que o casamento da Débora era muito infeliz. Então ele está dizendo a Débora que o casamento dela é infeliz, que a união dela com o Eli era no caso aqui no tempo deles, que a união dela aqui com o Eli era uma união infeliz, desastrosa, porque a mãe do Eli não pagou o que a casamenteira queria. Então ele diz aqui, veja a ignorância do homem religioso. Veja como Freud tem razão. Ele aqui, encontrando uma fundamentação miserável, dizendo a Débora que o casamento dela era infeliz, porque a casamenteira, a mulher que indicou a Débora para o Eli, não recebeu o dinheiro que devia ter recebido da mãe dele, porque a mãe do Eli pagou a essa mulher, porque essa mulher indicou Débora para se casar com o filho dela.
costume dentro da sociedade judaica. A casamenteira, aquela que indica uma pessoa para se casar com alguém. Então, veja bem, esse Rebi Chaim está afirmando aqui que a Débora era infeliz com o marido porque a casamenteira não recebeu o dinheiro que deveria ter recebido totalmente da mãe do esposo dela. Então, pelo fato de essa casamenteira estar infeliz com o dinheiro que recebeu, não foi o suficiente. Então, por isso, o casamento da Débora era um casamento infeliz. E a Débora com o esposo só seria feliz, esse casal, se procurasse a casamenteira e pagasse o que ela realmente achou justo receber pelo trabalho prestado. Veja a ignorância. Dizer que um casal é infeliz, porque esse casal, a felicidade deles depende da satisfação de alguém que prestou um serviço. Veja a ignorância do homem religioso. Veja como Freud tem razão quando diz que o homem religioso, ele vive uma ilusão e ele passa a se contentar com fundamentação miserável para seu juízo. E aqui está um exemplo. Quando você diz que um casal é infeliz, por exemplo, porque não pagou à empregada doméstica o dinheiro a que ela tinha direito, então a empregada doméstica está infeliz com um casal porque não recebeu o dinheiro que devia ter recebido. Quando alguém diz que essa insatisfação da empregada doméstica vai causar problemas no lar, no casal, desentendimentos, brigas, então dizer que essa briga entre os casais, essa briga entre um casal, entre um homem e uma mulher, esposa e esposa, isso ocorre, essa briga, porque eles não pagaram devidamente a empregada doméstica. Então a empregada doméstica está revoltada com o casal porque não recebeu o dinheiro que devia ter recebido. É por isso que o casal está infeliz. Não dá certo. Veja que ignorância. É o que esse Rebi Chaim está falando aqui. E veja, ele faz sucesso no mundo judaico. Veja a ignorância dita por um homem religioso. Nada tem a ver a insatisfação de um empregado, uma empregada doméstica, por exemplo, com a felicidade do casal. Você vê aí casais muito felizes, que não pagam aí devidamente a empregada doméstica, pagam um salário miserável, mas essa tristeza da empregada doméstica não atrapalha a felicidade do casal, nada tem a ver. E aqui, esse Rebi Chaim, que é famoso no mundo judaico assídico, atrelando aqui a infelicidade da Débora com o marido, porque a casamenteira, que a Débora nem conhece, a casamenteira não recebeu o dinheiro que devia ter recebido da mãe do Eli. E é por isso que o casal é infeliz. Se o casal procurar a casamenteira e pagar o dinheiro todo que ela queria, aí esse casal passará a ser feliz. É isso que diz aqui o rabino. Você aí está rindo, não é? Mas isso aqui está no livro, é a realidade. É a ignorância do homem religioso. Então aqui ele diz a Débora aqui que ela é infeliz com o marido, com Eli, porque a mulher que indicou a Débora para se casar com Eli não recebeu, está descontente com o que recebeu. E aí o que acontece? O Eli, o judeu aqui, como é abestado, aí ele acredita no cabalista Rebi Chaim, como ele é um abestado, a Débora não, então ele acredita nisso. Aí aqui o que aconteceu? Ele procurou a mãe dele e perguntou à mãe dele: mãe, a senhora pagou o dinheiro que a casamenteira pediu? A Débora nunca viu essa casamenteira, nem sabia. Aí o Eli, que é abestado, acredita nisso, acredita no cabalista Rebi Chaim. Aí o Eli foi e perguntou à mãe dele: mãe, a senhora pagou o dinheiro que a casamenteira exigiu? E a mãe dele diz que sim, aqui. A mãe dele diz que sim, que pagou aqui. Veja aí, vamos lá, veja. Ele vai ligar para a mãe dele, o Eli, perguntando, olha aí, acompanha aí. No dia seguinte, Eli,
que é o esposo da Deborah Feldman, era, né? Eli liga para a mãe e conta o que o Reb Chaim disse, viu aí? Ela, a mãe dele, a mãe do Eli, a sogra da Deborah Feldman, ela fica imediatamente na defensiva. A mãe dele se defende, porque ela pagou muito mais do que a casamenteira pedia. Veja, ela fica imediatamente na defensiva, afirmando que pagou $1.000 para a casamenteira, que é considerado a média. Mas Eli foi um rapaz com um arranjo complicado, mais velho do que a maioria. Então veja bem aqui, o Eli, judeu, que vive até hoje nessa sociedade judaica assídica, preso a esse costume, ele ligou para a mãe dele perguntando se a mãe pagou direitinho a casamenteira, porque o cabalista estava dizendo que o casal era infeliz, porque a casamenteira estava infeliz com o dinheiro recebido. Então o casal só ficará feliz se a mãe pagar, o casal pagar a casamenteira o resto do dinheiro. Veja a ignorância. O casal só será feliz se a casamenteira ficar feliz. Veja a ignorância do ser humano, o homem religioso. E o Eli, como é religioso, acreditou nessa bobagem. A Débora não. A Débora, inteligentíssima. Inteligentíssima. Então o Eli, o abestado, perguntou à mãe dele: mãe, a senhora pagou o dinheiro à casamenteira, o dinheiro que ela queria? E a mãe falou aqui que sim, que pagou bem, pagou aqui $1.000, veja, $1.000 para a casamenteira, só porque ela indicou a Débora para se casar com o filho dela. E ela diz aqui que o que ela pagou à casamenteira é considerado aí a média do pagamento. É o que as pessoas pagam à casamenteira. Viu aí? Agora veja, mais à frente, aqui no texto, a mãe de Eli, mais à frente, sabendo aqui pelo Eli que foi um rabino, melhor dizendo, foi um cabalista que disse isso, então aqui a mãe do Eli, para aliviar a barra do cabalista, ela diz aqui já, veja o que ela diz. Ela diz assim, veja bem, mais tarde, a Débora escreve, mais tarde minha sogra, que é a mãe do Eli, liga de volta para o Eli, ou seja, o Eli ligou para a mãe dele perguntando, e ela disse que pagou bem, pagou $1.000, mas depois, ao saber que quem disse aquilo, aquela besteira, foi o cabalista Reb Chaim, então a mãe de Eli mudou o discurso aqui, tentando dar razão ao que diz o cabalista. Então ela diz, a Débora escreve assim, mais tarde, minha sogra liga de volta para Eli, dizendo que fez algumas perguntas e descobriu que os rumores eram verdadeiros, que nossa casamenteira anda se queixando de ter recebido pouco. Veja bem, escute bem. E continua aí a Débora escrevendo o que disse a sogra dela, outra ignorante também, dizendo, uma casamenteira insatisfeita, olha o homem religioso, uma casamenteira insatisfeita traz má sorte. Todo mundo sabe disso. A mãe de Eli falando, a sogra de Débora. Eli diz que cabe a nós apaziguá-la, mas não temos dinheiro para lhe dar mais, Então veja aí, a mãe do Eli dizendo que pagou $1.000, antes ela disse que pagou $1.000 à casamenteira, e que ela não deve nada à casamenteira. Só que depois ela mudou o discurso aí, quando ela soube que quem falou aquilo foi o cabalista Reb Chaim, então ela mudou de assunto. Ela diz aqui que fez uma pesquisa e descobriu que a casamenteira realmente estava insatisfeita com o dinheiro recebido. Agora veja a ignorância também da mãe do Eli, que é a mesma ignorância do cabalista Reb Chaim, repito, que é famoso no mundo judaico e aí assídico. Então ela aqui, a mãe do Eli, a sogra da Débora, afirma mais uma ignorância. Ela diz que uma casamenteira, veja aí, uma casamenteira insatisfeita traz má sorte. Viu aí a ignorância? Viu aí a ignorância? Ela continua
ela diz, uma casamenteira insatisfeita traz má sorte. Todo mundo sabe disso. Ela dizendo que todo mundo no meio judaico sabe disso. E aí ela diz, a Débora, que o Eli diz que cabe a nós, ao casal, ou então a mãe dele, apaziguar a casamenteira, que eles devem pagar o dinheiro que a casamenteira quer. Porque enquanto a casamenteira estiver infeliz com o dinheiro recebido, o casal será infeliz. Então veja aqui a ignorância da pessoa religiosa. Como diz o Freud, um homem religioso faz uso de fundamentações miseráveis para seu juízo, para seus pontos de vista. Dizer que um casal é infeliz porque, por exemplo, não pagou o dinheiro que uma empregada doméstica queria, e que esse casal é infeliz por isso, que esse casal só será feliz se quitar a dívida com a empregada doméstica, atrelar uma coisa a outra é loucura. É caso de internação em clínica psiquiátrica e, em casos mais graves, em hospitais psiquiátricos. Nada tem a ver um casal não pagar os direitos de uma empregada doméstica, pagar um salário miserável à empregada doméstica. Nada tem a ver a insatisfação da empregada doméstica com a vida daquele casal. Você vê aí um exército de casais que não pagam direitos aí trabalhistas para a empregada doméstica. Inúmeros casais, e são felizes. Já você vê já outros casais que pagam um salário maravilhoso para a empregada doméstica. Paga todos os direitos da empregada doméstica. A empregada doméstica está satisfeita com o salário que recebe. Está satisfeita com o que aquele casal lhe paga. Só que o casal é infeliz. Então nada tem a ver a felicidade de um empregado com a felicidade do patrão. Isso é loucura. E é uma loucura que está aqui no livro. O cabalista Rebbe Chaim dizendo que aquele casal, Eli e a Deborah Feldman, era um casal infeliz, desastroso, porque a casamenteira não estava satisfeita com o que recebeu. Então, enquanto ela estiver insatisfeita, o casal será infeliz. Se o casal pagar à casamenteira o dinheiro que realmente ela achava no direito de ter recebido, se esse casal pagar essa dívida, aí o casal passará a ser feliz. Não haverá mais problemas. Isso, gente, quem afirma isso é para se internar numa clínica psiquiátrica. Numa clínica psiquiátrica. É por isso que o Freud tem razão quando diz que o homem religioso, ele faz uso de fundamentações miseráveis para seu juízo. E aqui está mais um exemplo. Aqui está mais um exemplo. Entendeu? Muito bem. Então, depois de tudo isso, ainda na página 223, vou ler agora o que diz a Débora sobre isso. Veja que mulher inteligente. E veja, uma mulher que nasceu numa sociedade judaica assídica. Mas ela era crítica. A inteligência dela estava sempre na superfície. Sempre na superfície e não no fundo. Deborah Feldman, a inteligência dela. Veja o que ela diz na página 223. Ela diz assim, veja aí, isso aí na época, hein? Será que Deus permitiria um sistema de justiça tão simples assim operar no interior de seu sistema mais amplo de recompensa e castigo? Ela diz, certamente, uma única pessoa insatisfeita não teria o poder de causar tanta destruição. Se Eli e eu estávamos sendo punidos por algo, não era por uma casamenteira ressentida. Eu podia fazer uma longa lista de motivos que viriam antes. Veja bem, vou ler novamente. Será que Deus permitiria um sistema de justiça tão simples assim operar no interior de seu sistema mais amplo de recompensa e castigo? Certamente, uma única pessoa insatisfeita
não teria o poder de causar tanta destruição. Se Eli e eu estávamos sendo punidos por algo, não era por uma casamenteira ressentida. Eu podia fazer uma longa lista de motivos que viriam antes. Viu aí? O que é uma mulher inteligente? É outra coisa, gente. É outra coisa. A Débora diz aí, é um absurdo você dizer que um casal é infeliz porque uma casamenteira não está satisfeita com o dinheiro recebido. É uma loucura você dizer que um casal é infeliz porque esse casal não pagou os direitos de uma empregada doméstica. É um absurdo dizer que o casal vive brigando porque a dívida com a empregada doméstica não foi quitada. Se esse casal quitar a dívida com a empregada doméstica, aí esse casal passará a ser feliz, não brigará mais. É isso aí, gente, essa loucura que é dita aí no mundo judaico, assídico. O cabalista famoso aí, Rebbe Chaim, falando esse absurdo. E veja que esse homem é famoso. É como um Roberto Carlos aqui no Brasil. Veja a ignorância do homem religioso. Veja como Freud tem razão quando diz que o homem religioso faz uso de fundamentações miseráveis para seus juízos, para seu ponto de vista. Olha o exemplo aí. O cabalista, veja, digno de crédito pelos judeus assídicos, famoso, dizendo que a Deborah Feldman e o judeu Eli, que eles viviam infelizes porque a casamenteira, a mulher que indicou a Débora para se casar com Eli, a casamenteira não foi devidamente remunerada pela mãe do Eli. A mãe do Eli, ela diz logo no início que pagou um dinheiro bom, $1.000 para a casamenteira. Aí depois ela disse que a casamenteira realmente estava infeliz com o que recebeu, queria mais dinheiro. E era por isso que o casal vivia brigando, infeliz. Veja que loucura, gente. Como a religião, como diz o Freud, a religião corrói o cérebro humano. Ela impede a crença religiosa, ela impede que o homem raciocine. Ela impede. Porque uma pessoa que é sadia mentalmente, uma pessoa inteligente, ela sabe que a insatisfação de um empregado, o empregado está descontente com o dinheiro recebido, isso aí não causa a infelicidade do patrão. Você tem uma empregada doméstica, por exemplo. É muito comum no Brasil, há muitas empregadas domésticas aí, um exército que não tem sequer carteira assinada. A carteira assinada é uma obrigação da lei. Mas, no Brasil, existe um exército de empregadas domésticas sem carteira assinada. O patrão não assina a carteira. E a empregada doméstica fica infeliz, coitada. Mas ela precisa do emprego. Ela só entrega o patrão quando ela sai do emprego. Aí ela vai à justiça. Mas, veja, eu conheço várias empregadas domésticas que não têm carteira assinada. O patrão não assina. Isso é uma injustiça. Só que esse patrão é casado e vive bem com a mulher. O fato de uma empregada doméstica estar insatisfeita com o dinheiro que recebe não causa a infelicidade de um casal. Um casal que não paga os direitos trabalhistas a uma empregada doméstica, esse casal aí vive feliz. Tem filhos, adquire patrimônios, etc. Não há ligação alguma entre o descontentamento de uma empregada doméstica com seu empregador. Casais aí, muito felizes, não pagam um salário honesto à empregada doméstica. A empregada doméstica está insatisfeita com o dinheiro que recebe. Mas isso não atrapalha a felicidade do casal. Nada tem a ver uma coisa com outra. Eu trabalhei durante quase 3 anos na Justiça do Trabalho. Veja aí, trabalhei no Tribunal Superior do Trabalho.
Você vê esse prédio aí lindo, é o Tribunal Superior do Trabalho, a instância maior da Justiça do Trabalho no Brasil. Fica aqui em Brasília. Eu trabalhei aí no TST durante 3 anos. O prédio não era esse aí é prédio novo. Eu trabalhei no prédio antigo. Então veja, a justiça no Brasil, que possui o maior número de processos, é a Justiça do Trabalho. Quem tem um conhecimento sobre a área jurídica sabe disso. A justiça que contém mais processos é a Justiça Trabalhista, a Justiça do Trabalho. Mais processos. Por quê? Porque o descontentamento dos empregados diante dos patrões é grande. Você vê empresários aí. Silvio Santos é um empresário casado, vive feliz com a esposa, vive feliz com a filha, com as filhas. O Silvio Santos é um empresário. Existem ações na Justiça do Trabalho contra o Silvio Santos. Os empregados insatisfeitos com algum direito ali não pago. Então, qualquer empresário brasileiro tem ações na Justiça do Trabalho contra ele. Porque não pagam aí 13º salário, não pagam o terço das férias, não pagam aí o direito ao FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então você vê que a Justiça do Trabalho, ela tem o maior número de processos, porque empregados entram na Justiça contra empregadores. E esses empregadores não deixam de ser felizes porque estão devendo aí a muitos empregados, entendeu? Então qualquer empregado, qualquer empresário brasileiro, qualquer empregador brasileiro, principalmente de empresas grandes, existem na Justiça do Trabalho inúmeros processos de empregados porque estão descontentes. Descontentes porque deixaram de receber direitos garantidos por lei. Então, você tem um empregador, o Silvio Santos, casado, feliz com suas filhas. E você tem empregados do Silvio Santos que entram na justiça contra ele por algum direito aí não recebido. E não só em relação ao Silvio Santos, mas a muitos e muitos empresários aí, empregadores. Então, o fato de o Silvio Santos ficar devendo dívidas, o fato de Silvio Santos responder a processos trabalhistas, isso aí não atrapalha a felicidade do Silvio Santos com a esposa dele. Ele é feliz com a esposa, está com ela aí há muitos e muitos anos. Você entendeu? A insatisfação de um empregado, o empregado está descontente com o que recebe. O empregado está descontente porque não recebe direitos aí garantidos pela lei. O patrão não paga. Aí o empregado fica com raiva do patrão. Mas a raiva do empregado não interfere na vida conjugal do casal. Nada tem a ver uma coisa com outra. Como diz o Freud, o homem religioso faz uso de fundamentações miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido, para seus pontos de vista. Mais um vídeo e muito obrigado.